capítulo 10, o último capítulo do livro, fala do programa Chomskyan, também conhecido como o programa minimalista, ou também por um outro nome, e o Chomsky até gosta desse nome, princípios e parâmetros, a teoria dos princípios e parâmetros. Muito importante, muito influente até hoje. Chomsky ainda está vivo, ainda está falando sobre linguística. E em 1995, um desses últimos livros do programa minimalista foi lançado. E o ponto de Chomsky é, de certa forma, um retorno à grammatique générale, que existia antes da psicologização da língua, no sentido de que havia já um intuito de se encontrar uma gramática universal, uma gramática geral, desde aquela época. Mas no caso agora o Chomsky focou não numa gramática geral que descreve absolutamente tudo, mas qual que é o mecanismo de aquisição de língua. Ele pressupõe que é um mecanismo universal que todos os seres humanos já têm, mas ele quer descrever esse mecanismo. Então ele diz que o próprio objetivo da teoria linguística e o objetivo da sintaxe, em particular, que é o ponto desse livro, é achar propriedades da linguagem que podem ser, vamos dizer assim, supostas que não, a não ter sido aprendidas. Deixa eu melhorar essa frase. Quais são as propriedades que a gente pode supor nunca tiveram que ser aprendidas? Quais são essas propriedades da língua? Quais são essas propriedades inatas? Então, é uma combinação de um approach dedutivo para a teoria linguística, mas também com uma interpretação de dados realista, né, da linguagem natural. O Chomsky ele não reduz a linguagem natural a uma linguagem lógica, ele não faz isso. Então a parte dedutiva é essa suposição de que o aprendizado linguístico de todos os seres humanos é muito rápido e tem muito pouca relação com uma educação formal. Na verdade, parece que todo ser humano, independente de uma educação formal, independente de esforços de se ensinar linguística, aprender a língua. Todos nós aprendemos a língua sem ter que ser ensinados de maneira formal. Então ele está tentando aprender quais são esses princípios e ele quer que esses princípios sejam simples e que seja realista. Então não pode ser uma coisa simbólica, ele não quer transformar a linguagem natural em uma linguagem simbólica ou lógica, e tem que ser simples o suficiente para ser inato em todos os seres humanos. Então ele vai começar falando do conceito de condições, filtros. Então vamos dar uma passadinha aqui nessa visão de Chomsky. Dois elementos muito importantes para a gramática do Chomsky são os elementos de resquício e forma lógica. Na parte da forma lógica, Chomsky tinha que explicar qual é o sentido, qual é a semântica de uma determinada oração. E para isso ele fazia alguns testes na gramática lógica. Ele usava o cálculo predicado, né? Cálculo predicativo, First Order Predicate Calculus here, que é um desenvolvimento mesmo na área da lógica para interpretar o que uma oração diz. Então, para a oração João viu todo mundo, ou João viu a todos, existe um cálculo lógico que é para cada x, x é um ser humano e João viu esse x.
Quem está acostumado com lógica vai entender essa fórmula, né? E tem o símbolo, né, da existência, tem o símbolo da totalidade. Enfim, esses quantificadores, como por exemplo, João viu a todos, eles são uma classe de termos lógicos e eles têm uma capacidade semântica para Chomsky. Então é importante ter esses dois elementos em mente: a forma lógica e resquício. O resquício é como o próprio nome diz, é o que restou de algum sujeito explícito em outro tipo de oração. Então, é como se eu dissesse João viu a todos, como se houvesse um resquício desse João. Vendo a todos, ele foi para algum outro canto. Eu ainda estou falando de João. Então, nesse caso, há um resquício, existe uma referencialidade embutida aí sobre esse sujeito. Então, essa noção de resquício também é muito importante. Parte do programa minimalista é dizer quais são as categorias mínimas, e eu já mencionei duas delas. Conforme o programa foi se desenvolvendo, essas duas categorias, elas acabaram virando a categoria semântica e a categoria estrutural. A categoria semântica é a parte lógica. Então, a forma lógica permaneceu, Chomsky continuou falando de forma lógica, e aí ele começou a falar de forma fonética. Então, a fonética, que é a expressão empírica da língua, e a forma lógica, que é a parte intrínseca, interna do significado. Então, o programa minimalista também usou um conceito de que decisões têm que ser binárias, para que houvesse estruturas como essa, em vez de estruturas triádicas, né? Estruturas ambíguas como essa. Tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2. Então, estruturas binárias, elas dão mais simplicidade. O Chomsky queria algo bem simples, algo bem universal. Então, quanto menos itens para se decidir, melhor. E então isso até me lembra um pouco as pressuposições da sistêmica funcional, que todo ponto que a língua ela funciona como um sistema justamente porque é um sistema de decisões binárias. Então, ou A ou B. E aí você tem que, né, escolher um caminhozinho com base nessas decisões. Então, é isso. A contribuição do Chomsky, ela também foi compatível com a de outros linguistas, como Kane. E eles concordam que a gramática universal ela tem uma ordem universal de sujeito, verbo e objeto. E isso foi um grande debate por anos. Mas eles chegaram à conclusão, se é correto ou não, não sei, de que a ordem universal, vamos dizer, dessa gramática genérica para todas as línguas humanas, é sujeito, verbo e objeto. Então, tá aí a conclusão deles. E acabou que Chomsky concluiu muita coisa que retornava, como diz aqui o Graff, às conclusões que os gramáticos gerais do Grammatik General chegaram. Então é como se fosse um full circle, né? Retornou aí ao começo. Mas não quer dizer que não há nada novo debaixo do sol, diz aqui o Graff, citando Eclesiastes, mas significa que até o objetivo desse volume aqui, né, desse livro, é trazer à luz algumas continuidades históricas e algumas descontinuidades históricas nesses 200 anos.
E é isso, chegamos ao fim, 200 anos de sintaxe.